A gente já falou sobre constelação algumas vezes aqui no Vitrine, mas você sabia que dá para conciliar a constelação com o tarô? E é sobre isso que eu vou conversar hoje com a Cris Silva. Olá, Cris, tudo bom? Seja bem-vinda ao Vitrine. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui falando desse tema tão popular nos dias de hoje, né, que é a constelação familiar. Então explica pra gente um pouco primeiro então sobre a constelação e sobre o tarô e depois a gente explica como que eles se encontram. Ok. O tarô, ele atua como um espelho da alma. É como se ele trouxesse facetas do seu inconsciente à tona. Muitas vezes estamos aí num padrão inconsciente. Então, quando olhamos para algum arquétipo do tarô, é como se isso pudesse vir à tona. E a constelação familiar, ela visa olhar a origem do seu conflito. A constelação, ela só é possível um movimento de cura a partir que a gente olha para onde o conflito olha. Então, a constelação atua dessa forma. E como que o tarô ele auxilia então nesse processo da constelação? Por exemplo, quando o cliente me procura para olhar um tema específico, quero olhar para a venda de uma empresa. Então, a gente faz aqui a simulação do campo quântico, e eu uso então um boneco. Suponhamos que eu vou usar essa âncora aqui para representar a empresa dele. Aí eu venho, né, sempre, e trago uma carta do tarô para olhar a energia dessa empresa. Coloco aqui juntamente e sempre pergunto para ele: o que essa carta te representa? O que você sente olhando para ela? Porque às vezes a pessoa vai olhar e vai dizer: nossa, é um senhor, é um rei, é uma carta muito forte. Outras vezes ele vai olhar e vai dizer: nossa, é uma pessoa brava. Então, o quanto essa pessoa olha para essa empresa, qual é a visão que ela tem através da empresa. E eu também uso esse tarô aqui com as falas sistêmicas, que traz um complemento, uma fala a mais. Então, são falas do Bert Helling e traz uma mensagem. No caso aqui saiu: sim papai, sim mamãe, tanto quanto é possível agora. Então, provavelmente aqui a gente vai trabalhando o campo, eu vou fazendo perguntas para o cliente, vou percebendo se talvez alguém lá atrás faliu alguma empresa, alguém quis abrir um negócio e não conseguiu. Isso tudo pode estar atrelado aqui nessa trama, nesse enredado familiar. Então não é só o significado da carta em específico, é o significado que a pessoa naquele momento vai dar para a carta, então. Isso, exatamente. Como ela olha para a carta, como ela vê aquela situação. Outras vezes eu posso pedir para uma pessoa: escolha um boneco para te representar. Uma pessoa adulta que vai vender essa empresa. E essa pessoa vem aqui e escolhe um boneco pequenininho. Então eu já sei que ela olha para uma esfera de criança. E quando a gente está na nossa esfera de criança, criança não tem potencial para administrar uma empresa. Talvez ela precise ressignificar algo aqui, ó, da infância dela, em relação a ter poder, em relação a administrar algo, alguma coisa que ela ouviu na infância, ou alguma coisa que ela viu dos pais em relação a empreendimentos, né? E aí também faço o mesmo movimento, tiro uma carta. Então aqui, até mesmo na explicação, como eu falei, né? Não foi combinado. Falei, o cliente tirou a carta da criança representando ele. Vamos tirar uma carta do tarô e saiu a carta do sol. Essa é a carta que representa a criança no tarô. Então fala de uma criança sonhadora, mas talvez que ela não consiga alcançar aquilo que ela deseja. Quando eu tiro então uma fala sistêmica para entender mais informações sobre o campo, saiu você veio antes. Então realmente é como se ela precisasse olhar para algo lá do sistema familiar dela que não foi muito bem entendido, muito bem ressignificado. Uma vez olhando com respeito, é possível ressignificar o campo e fazer diferente.
E numa situação como essa, as cartas ou os bonecos, a constelação em si, ela não vai te dizer o que fazer, o que você tem que fazer, o que vai acontecer. Então ele te mostra aonde está o problema e por meio da sequência ali do processo, você vai entendendo como que você vai ressignificar aquilo, como que você vai resolver o problema. Por exemplo, se essa questão aqui, um exemplo, fosse com o pai, e essa pessoa tem uma mágoa em relação ao pai. Vamos colocar aqui o pai. Então a constelação mostrou que ela se sente inferior ao pai, tem questões para ressignificar com o pai. Na constelação, a gente vai falando as falas e ela tem a possibilidade de ressignificar. Se ela não ressignifica internamente, ela não ressignificou. Então, o processo de cura exige coragem. Coragem para olhar para as nossas feridas e coragem para a mudança. E isso a gente pode fazer, então, para qualquer que seja o problema, qualquer que seja a área da vida onde esteja o problema, você consegue acessar. Qualquer tema é possível trabalhar nas constelações familiares. Às vezes, uma mulher que não consiga engravidar, uma questão de obesidade, uma questão de prosperidade. Na questão da prosperidade, tem pessoas que nunca ganham dinheiro e tem pessoas que ganham muito dinheiro e nunca conseguem ficar com o dinheiro. Parece que não tem permissão para acessar a energia do dinheiro. Aí vai olhar lá a origem dela, os ancestrais passaram fome, né? A família, teve pessoas que morreram porque passaram fome, ou teve pessoas que morreram porque foram roubadas. Então essa pessoa aqui hoje, ela segue numa lealdade do sistema. Então, nesse caso, o tarô ele entra como um complemento para facilitar o entendimento de onde está o problema. Isso, mais informações do campo. O campo por si só, ele é muito sábio e ele não se deixa influenciar por outras energias. Então, como a gente mesmo tirou aqui, ó, as cartas se coincidiam, como se tivesse sido tramado, mas não. O campo ele é muito sábio e ele mostra exatamente qual é o conflito, quais as facetas do nosso inconsciente, qual o nosso sabotador que não nos deixa ir adiante. E qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Para si, né? Tem pessoas que querem constelar o marido. E aí não. Você pode constelar o seu relacionamento. Querer mudar a vida do outro, burla as ordens da ajuda, que o Bert sempre diz que tem que ser muito respeitada. Ajudar quando solicitado. E tem que ser um profissional também para fazer. Eu não posso comprar um baralho desse aqui e eu tentar fazer para mim mesma. Não, você pode ter aqui um tarô para você como autoconhecimento. Então, todos os dias você tira uma carta para você, olha para aquelas figuras e medita sobre como será o seu dia, o que você pode melhorar, o que você pode agradecer, ressignificar. Mas isso vai servir como um autoconhecimento, não como uma constelação. Para se constelar, precisa de um profissional. Cris, e quando a gente fala do tarô, o que mais ele pode proporcionar para a gente numa visão sistêmica? Olha, o tarô, ele é uma ferramenta grandiosa. Quando nós nos conhecemos, nós temos o poder de passar por dificuldades de uma forma mais leve, de olhar para o cotidiano de uma forma mais leve. Através do tarô, é possível fazer a nossa numerologia. Então, a numerologia do tarô traz a nossa carta de alma, a nossa carta de personalidade, a nossa carta sombra, que é aquilo que a gente foge, aquilo que a gente tem medo de olhar. E toda vez que fazemos aniversário, entramos então em um ano novo, em um desafio novo. Através da numerologia é possível olhar para o desafio daquele ano. Então, quais são as suas tarefas para aquele ano, quais serão os seus desafios, para o que você deve olhar, para o que você deve evitar, com esse autoconhecimento do tarô. E isso fora da constelação, né? É uma função a mais que o tarô pode proporcionar, então. Exatamente, é um autoconhecimento a mais do tarô. Perfeito, então para quem quiser mais alguma informação, ficou com alguma dúvida, como que faz para entrar em contato? Quem quiser alguma informação sobre a constelação, sobre consultas do tarô sistêmico, é só entrar em contato comigo através do Espelho da Alma, www.espelhodalma.com,
ou pelo Instagram Espelho da Alma Oficial, ou pelo WhatsApp 4591262129. Perfeito, muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço.